Sem perda de tempo, abra sua Bíblia no livro do profeta Neemias. Vamos lá. O livro de Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, capítulo de número 1. Vamos lá. Livro de Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura do número 1, versículo 1 até o versículo de número 4. Acharam? Amém. Neemias, capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Está escrito assim na palavra do Senhor: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei. Por alguns dias fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Só até aqui em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, liga ao Pai pela tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa estar falando em nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém. Ainda falando do Dia dos Pais, eu tenho uma alegria muito grande no meu coração de ser pai. Amém? Eu sou pai de 4 filhos, né? Era para ser 5, né? Nós estávamos até conversando sobre isso hoje, porque foi antes do Adriel, depois do Adriel, né? Nós perdemos o neném, né? E vinha nascer depois do Adriel. E foi uma época de muito sofrimento, né? A avó estava grávida de 3 meses e a gente perdeu esse bebê. E depois continuou o sofrimento ainda, né? Porque vinha aquela desconfiança se ela tinha abortado ou o que tinha acontecido com aquela criança. Foi mais um período de sofrimento. E depois veio o laudo, veio o laudo dizendo a causa da morte daquela criança. O coraçãozinho dela parou. Então era para mim ser pai de 5, mas eu sou pai de 4, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então ser pai é uma dádiva de Deus. Às vezes eu fico a pensar, porque a avó às vezes diz: você tinha vontade de casar, você tinha vontade de ter filhos, né? E a gente, quando é jovem, você às vezes não tem esse pensamento de ter filhos. Mas quando eu comecei a namorar, surgiu esse desejo no meu coração de formar uma família. E eu comecei a namorar com a avó. A gente tinha um dilema, já contei isso, que alguns irmãos já sabem da história. Eu tinha um dilema comigo, não com ela, mas eu não podia ter filhos. Eu, quando adolescente, sofri um acidente, fui diagnosticado pelo médico. O médico falou que eu nunca ia poder ter filhos. Então, quando eu comecei a namorar com ela, surgiu a palavra casamento. Logo eu pensei: agora eu e ela vamos casar, e eu não posso ter filhos, então eu preciso falar para ela que eu sou estéril e não posso ter filhos. Mas Deus é tão maravilhoso, e no início da minha caminhada com Cristo, eu às vezes fico a pensar nisso, que eu tinha muito mais fé do que a fé que eu tenho hoje. Porque todos os problemas que eu tinha, eu levava para os pés daquele que tem poder de solucionar todos os nossos problemas. Essa palavra foi o médico que falou para mim: olha, você não pode ter filhos. Mas um dia eu estava indo para a igreja, fui para a igreja, e eu cheguei lá na igreja um pouquinho atrasado, eu estava meio desanimado, tinha que conversar com ela. Eu cheguei lá na igreja e o pastor Zé Ricardo estava ministrando uma palavra naquele dia, e eu já peguei no meio da mensagem, e ele falou assim: olha, Sara era uma mulher estéril. Ela se casou com Abraão, mas Deus abriu a madre de Sara e ela se tornou mãe de um filho chamado Isaac. E aquilo, meu coração começou a bater forte. E aí ele continuou pregando dizendo: olha, Isaac casou com uma mulher chamada
abriu a madre de Rebeca e ela se tornou mãe de Jacó e Esaú. E o meu coração foi se enchendo de fé. Ele disse: olha, e tem mais. Uma mulher chamada Ana era estéril, foi para o templo do Senhor, lá ela orou, entrou estéril e saiu grávida de um avivamento, de um menino chamado Samuel. E aquilo no meu coração foi se enchendo de fé. E quando eu saí da igreja, eu estava na porta, eu saí, eu não cumprimentei ninguém, e eu saí profetizando: o Deus de Sara é o meu Deus, o Deus de Rebeca é o meu Deus, o Deus de Ana é o meu Deus. E enquanto eu profetizava, uma mão tocou no meu ombro direito, eu senti ela puxando, e eu vi uma voz dizendo: tu serás pai de uma geração de adoradores. Eu creio naquela palavra, casei sem falar com ela, e Deus me deu 4 filhos para o futuro. Amém? Então a Cristiana está longe, mas meu filho Adel vem passar o dia conosco hoje, está em Isaac, está em Caleb, né? Então Deus nos abençoou. E ser pai, ninguém nasce sabendo, né? Na nossa caminhada como pai, eu quero dizer, como exemplo, você que é pai, está aqui nessa noite, você vai errar demais. E como nós erramos? Porque quando você é pai, principalmente, né, de primeira viagem, você não sabe o que fazer. O bebê não vem com um manual escrito. Como é que você tem que educar, como é que você tem que comportar, o que é que você tem que fazer. E de acordo com que a criança vai crescendo, vai mudando a idade, vai mudando também o nosso comportamento para com a criança. Então, na nossa caminhada como pai, nós erramos demais. Mas eu sei do seu coração, o meu coração, errei muito, mas sempre com desejo de acertar, sempre com desejo de dar o melhor para a família. Então, parabéns a todos os pais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Já colocou um pouquinho de fé no seu coração? Então vamos para a palavra. O tema da mensagem dessa noite é esse: diga assim: reconstruindo as muralhas. Aí também você pensa: mas pastor, que muralha é essa que eu preciso reconstruir? Eu não sei o que está destruído na sua vida, eu não sei o que está quebrado. Talvez a muralha que eu estou falando da sua vida que precisa de reconstrução seja o seu casamento. Talvez a muralha de reconstrução seja a tua vida espiritual, talvez seja a tua vida emocional, talvez seja a tua família, talvez seja a tua vida financeira. Uma coisa eu sei, Deus está dizendo para você nessa noite: é tempo de reconstruir aquilo que está destruído, em nome de Jesus. Às vezes nós temos dificuldade para reconstruir alguma coisa, porque afinal de contas, começar algo novo, começar algo do zero é muito mais fácil. Você começa com uma matéria-prima nova, mas para reconstruir, muitas vezes você tem que juntar os cacos, juntar aquilo que está quebrado, começar de novo. Talvez você chegue num ponto da sua vida que você fica desanimado porque o tempo passou, você trabalhou tanto, você lutou tanto, e você precisa recomeçar, mas você não tem ânimo, você não tem coragem, você não tem alegria, você não sabe por onde começar. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: é tempo de reconstruir aquilo que está quebrado, em nome de Jesus. Nossa geração de hoje, nós temos a mania, tudo que quebra nós jogamos fora, porque é muito mais fácil você comprar algo novo do que você consertar aquilo que está quebrado. Eu sou da geração Durepox. Quem lembra do Durepox? Durepox consertava tudo. A xícara quebrava, a auxiliar Durepox. Caixa d'água dava vazamento, Durepox. Prato esmaltado, dava um furinho, vazava, Durepox. Tudo era Durepox. Durepox fazia milagre. Mas a geração de hoje é uma geração que não quer consertar nada, porque está jogando tudo fora. E muitas vezes assim age também na vida espiritual. Qualquer coisinha é motivo de desistir, qualquer coisinha é
perpetuar, é muito mais fácil começar algo do zero do que reconstruir aquilo que está quebrado. Mas esta noite Deus está mandando te dizer: se você se prontificar a consertar aquilo que está quebrado, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus vai ser o durepox que vai juntar tudo em nome de Jesus. Quem está entendendo? Da glória! Aleluia! Reconstruindo as muralhas. Nós temos uma passagem aqui onde fala sobre o profeta Neemias. No versículo 4 que nós lemos, acompanhe conosco, por favor, o versículo 4 coloca aqui. No versículo 4 diz assim: quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Primeira coisa que acontece no coração do homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando passa por uma situação difícil, é entristecer o coração, porque o teu coração não aceita aquela situação. É quando você vê a família passando por um momento difícil e você fica triste, porque você não aceita aquela situação. É quando você está na igreja e você olha para você, e o que você era antes, talvez você era mais avivado, e hoje você olha para a sua vida e você não aceita a situação em que você está. No seu coração você deseja ser melhor, e isso nos entristece. Nos entristece quando nós vemos pessoas que estão ao nosso redor, que está doente, que está passando por uma situação difícil. O desejo do nosso coração é ajudar, mas às vezes nós não podemos ajudar. Nós queremos, mas não podemos. Isso entristece o nosso coração. Se as coisas estão acontecendo ao teu redor, de mal para pior, e o seu coração não está entristecido, tem alguma coisa errada com você. Quem está entendendo, dá glória. Neemias, quando recebe essa notícia, a Bíblia vai dizer que o coração de Neemias, ele se entristeceu. No versículo de número 2, coloca para nós, versículo número 2, diz assim: olha, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então eu perguntei a respeito dos judeus que escaparam de sobreviver do exílio a respeito de Jerusalém. Continua, vamos lá. E eles responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os portões estão o quê? E os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando Neemias recebe essa notícia, o seu coração se entristeceu, as pernas dele bobeou, e no versículo 4 diz: então eu me sentei. Ele ficou bando. A tristeza tomou conta do seu coração quando recebeu a notícia que o seu povo não estava bem, estava em miséria e humilhação. Ele entristeceu quando ele soube que Jerusalém estava destruída e os portões haviam colocado fogo neles. Então Neemias ficou muito triste. Ele se prostrou, ele começou a chorar, e por 3 dias Neemias ficou chorando, Neemias ficou se lamentando pelo fato que tinha acontecido. Então não é feio você chorar quando a angústia bate na sua porta, quando a tristeza bate na sua porta. Não é pelo fato de nós sermos crentes que nós temos que acreditar, principalmente você que é homem, acreditar naquele ditado que diz: olha, homem que é homem não chora, então eu não sou homem, porque eu sou chorão. Não, nós devemos nos entristecer, e há momentos que nós precisamos abrir o nosso coração diante do nosso Deus. Então nós vamos dizer para pessoal: esta casa é uma casa de oração, é uma casa onde nós devemos derramar as nossas lágrimas aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a nossa vida, ela não é feita só de alegria, ela não é feita só de momentos bons. Há momentos difíceis também, há momentos de morte, há momentos de doença, há momentos de tristeza.
Mas o mais interessante na palavra de Deus, sabe o que? É que aquilo que é escrito em Salmo, o Senhor justo, ele pode chorar a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Por que pela manhã? Porque em Jeremias está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Então não é errado você entristecer, não é errado você chorar, não é pelo fato que você é crente que a todo momento que eu olhar para você, você tem que estar sorrindo. Não, tem momento difícil, tem momento que dá vontade de chorar, tem momento que a gente está triste, tem momento que a gente não está bem, tem momento que nós estamos decepcionados, às vezes decepcionados com nós mesmos, às vezes decepcionados com as nossas atitudes. Isso entristece nosso coração. E Neemias estava com o coração muito triste, e 3 dias ele permaneceu com o seu coração triste. Quem entende, diga glória a Deus. Segundo ponto que eu vejo aqui nessa mensagem é a atitude de Neemias. Olha o versículo 4. Vamos lá, parte B. Fiquei o quê? Jejuando e orando diante do Deus dos céus. Qual é a sua atitude quando você está passando por um momento difícil? Qual é a sua atitude quando a calamidade bate na tua porta? Quando a tristeza bate na tua porta, a escassez bate na tua porta, a vida espiritual bate na tua porta? Qual é a sua atitude? Será que a sua atitude é a atitude daquele que vai para as redes sociais? Vai abrir o coração no Facebook? Vai abrir o coração no Instagram? Vai colocar lá um olhinho com uma lágrima para todo mundo começar a perguntar para você o que é que está acontecendo? Será que a sua atitude é simplesmente fechar a cara? E para as pessoas começam a perguntar a você a todo momento se você está bem, se você está doente, o que é que aconteceu? Porque aqui com Neemias nós aprendemos uma lição. Neemias por 3 dias lamentou e chorou, mas no 3º dia ele se levantou e colocou um propósito no seu coração: eu vou jejuar para mortificar a minha carne, e eu vou orar a Deus, porque Ele tem uma resposta para mim. Ele tem um caminho no meio da tormenta para mim. Então Neemias, ele jejuou e orou, como diz a palavra. Olha o poder do jejum com a oração. Crente inteiro nessa noite, quando estiver passando por um momento difícil, não precisa de você ficar contando para as pessoas. O Deus que tem o poder de fazer um milagre na sua vida, Ele está te observando, Ele está vendo tudo que você está passando. Ele está esperando só você tomar atitude. Então tome essa atitude de Neemias. Ele jejuou, ele mortificou sua carne, ele se fortaleceu no Espírito. Quando nós falamos em jejum, o jejum, eu não sei se eu poderia até dizer isso, que muda o coração de Deus, mas ele pode mudar o juízo de Deus em relação a uma nação, em relação à pessoa. Porque nós vemos isso no jejum dos ninivitas, quando Jonas, o profeta Jonas, ele é enviado para pregar para os ninivitas, e a palavra e a pregação de Jonas era esta: ei, arrependam-se de seus pecados, porque se não se arrepender em 40 dias, Deus vai destruir a cidade de Nínive. Então a palavra nos diz que o rei e todos os seus governadores e todo o povo e até os animais se vestiram em panos de saco e começaram a jejuar. E no final do jejum, Deus mandou Jonas voltar e dizer: eu vi o vosso clamor, eu vi o vosso jejum, arrependido que eu estava para poder fazer. E a Bíblia diz que 120.000 pessoas, 120.000 ninivitas não foram mortos porque jejuaram e clamaram ao trono. Quando nós falamos de oração, nós podemos trazer o exemplo de Ana, que eu já disse nessa noite. Ela esteve e foi para a casa do Senhor, orou e Deus fez um milagre na vida. Quando nós falamos de oração, nós podemos
Elias orou para que não chovesse sobre a terra, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E Elias orou novamente e chuva caiu do céu. Há poder na oração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Neemias, ele se prontificou a jejuar e a orar. E o jejum e a oração de Neemias chamou a atenção de Deus. Neemias não era um homem assim, muito importante naquela sociedade. Ele estava como cativo. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele era apenas um copeiro. Mas quando ele recebeu essa notícia, o seu coração se entristeceu. E ele se pôs a buscar o Senhor, porque ele sabia que o socorro que ele precisava, o socorro que Jerusalém precisava, o socorro que o povo judeu precisava, estava nas mãos de Deus. Quem está entendendo, vai embora. Ainda falando de oração, 2 Crônicas capítulo 7, coloca para mim. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 e 15. Acompanhe aqui comigo, por favor. Está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, o que eu vou fazer? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Diga-se: há poder na oração, há poder no jejum. Então, quando estiver passando por um momento difícil, jejua, ore a Deus, e certamente Deus vai te dar uma estratégia para sair dessa situação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Neemias capítulo 2, versículo 2, coloca para nós. Capítulo 2, versículo 2, olha lá. 2, versículo 2. Está escrito assim, ó: então o rei me diz: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. Qual é a função de Neemias? Neemias era copeiro do rei. Neemias era um homem de muita confiança, porque se há alguém que poderia envenenar o vinho do rei, seria Neemias. Então ele era um homem confiável, ele era um homem que sempre estava servindo o rei. Mas o vinho simboliza o que na Bíblia, irmão? Simboliza a alegria. De que seu vinho simboliza a alegria. Mas agora Neemias vai levar o vinho para o rei, mas o rei repara que ele está o quê? Triste. Sabe o que eu aprendo aqui nessa passagem? Aqui Neemias, com o seu coração triste, estava levando alegria para o rei. Estava levando alegria para o rei. O rei observou que Neemias estava triste e ficou preocupado com ele. Olha, essa tristeza que eu estou vendo em você, você não está doente, então vejo que é uma tristeza do seu coração. O teu coração, ele está triste. Na nossa caminhada, meus irmãos, entenda isso nessa noite. Muitas vezes, mesmo sem poder, Deus vai te usar para levar alegria para Deus. Você acha que é fácil? Quantas vezes eu já subi aqui e preguei a palavra de Deus doente? Quantas vezes? Pregando aqui a palavra de Deus doente, orando para Jesus curar você. Eu poderia falar: Deus, mas o Senhor me curou, eu estou passando mal, eu estou doente. Eu orava em casa, Deus me curava. Assim, da mesma forma, eu vou lá e vou pregar a palavra de Deus. Isso não vai me impedir de levar uma palavra de fé para o coração dos irmãos, em nome de Jesus. Muitas vezes Deus vai usar você, mesmo estando numa situação difícil, mesmo estando triste, para poder levar a alegria para alguém. Quem está entendendo, está em nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 2, versículo 4.
Acompanhe comigo, por favor, capítulo 2, versículo 4. O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. Vamos dar paradinha, presta atenção. O rei percebe que Neemias estava triste. Agora o rei vai e pergunta para Neemias: Neemias, o que eu posso fazer por você? O que você quer que eu faça por você, Neemias? Irmãos, a resposta poderia ser na mesma hora. Ele poderia dizer: ei, eu preciso disso. Mas não, a Bíblia diz que então ele orou ao Deus dos céus, porque ele precisava de uma direção. Ele precisava da direção de Deus. O nosso erro é que muitas vezes nós queremos resolver as coisas com a nossa própria sabedoria, com as nossas próprias forças, achando que nós somos capazes. Mas aprendo com Neemias nesta noite: ainda que a oportunidade de solucionar os teus problemas bate na tua porta, ore para saber qual é a vontade de Deus, porque Deus sabe a forma certa de trabalhar, Deus sabe a forma certa de agir. Então, diante de uma situação difícil, ore ao Senhor, fale com Deus, peça direção a Deus em nome de Jesus, amém? Vamos continuar. E disse ao rei: se for do teu agrado, rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua a cidade. Versículo 7, por versículo 7. Versículo 7. E ainda disse ao rei: se for do teu agrado, do agrado do rei, que ele me dê o quê? Cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Neemias chega diante dele e fala assim: olha, eu preciso que o Senhor, se for do teu agrado, me dê cartas. Eu preciso de uma carta para poder apresentar para os governadores, porque Neemias era um cativo, era um servo do rei Artaxerxes. Ele estava ali como cativo, e como servo ele não tinha autoridade. O seu território era limitado dentro da Babilônia, ele não podia sair dali. E na fronteira haviam governadores que impediam as pessoas de sair. Então ele poderia agir só dentro daquele local, só dentro daquele ambiente. Para você entender melhor, preste bem atenção. Quando uma pessoa quer entrar de forma irregular nos Estados Unidos, o que ela faz? Ou ela vai pelo deserto, ou ela passa pelo México. E quando ela entra nos Estados Unidos de uma forma irregular, ela se torna o quê? Um imigrante. Qual é a palavra certa? Ilegal. Ela se torna um imigrante legal. Mas a pessoa que quer entrar da forma certa nos Estados Unidos, ela passa por onde? Pela fronteira. Por que ela passa pela fronteira? Porque ela tem uma permissão, ela tem um passaporte. Ela entra pela porta certa, ela faz a coisa da forma certa. E Neemias em seu coração está dizendo: olha, eu não quero ser uma pessoa ilegal lá, eu quero ter legalidade para entrar naquele lugar. Então, rei, me dá cartas para que eu possa apresentar as cartas para os governadores e eu possa entrar naquele lugar. Sabe o que eu aprendo aqui nessa noite? É Deus falando comigo, com você. Ele vai abrir as fronteiras, e onde quer que você venha estar, nós não vamos em nosso nome, mas nós vamos em nome dele, em nome de Jesus. E dá cartas, ó rei, cartas para que eu possa entrar lá naquele lugar, mas com uma pessoa legalizada. Eu estou indo ali com ordem do rei. Versículo 8, vamos lá. Versículo 8. E também uma carta para as alas que guardam de quê? Guarda de quê, irmãos? Guarda das florestas do rei, para que me dê o quê? Madeira para as vigas dos portões,
da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa que deverei me alojar. E o rei me deu o que pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. O que Neemias está dizendo aqui? Olha, eu preciso, rei, de madeira para construir os portões de Jerusalém. Os portões foram queimados. Então eu preciso de uma carta, eu preciso de uma atualização, porque o Senhor tem um líder, tem um governador, tem um guarda lá na floresta. Nós não podemos cortar a madeira de uma forma ilegal. Então a Bíblia diz que o rei deu cartas para Neemias, e Neemias chega perto do guarda da floresta e mostra a carta do rei, dizendo: toda madeira que Neemias precisar, deixa ele cortar. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Oh, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Preste bem atenção. Neemias, ele tinha um projeto, diga assim, um projeto. Ele orou, jejuou, planejou, esperou a resposta da oração. Agora Neemias está pronto para poder trabalhar. Neemias está pronto para trabalhar. Agora preste bem atenção, olha o que diz aqui: Deus não libera recurso para quem não tem projeto. Pessoas estão na igreja orando, pedindo a Deus, mas nem sabem o que está pedindo. Qual é o seu projeto de vida? O que você quer? Você não tem um projeto para poder apresentar para Deus. Aí você fica orando: ah, se você quiser me dar isso, mas eu não sou merecedor, nem você sabe como é que é. E às vezes está dentro da igreja e vive uma vida de miséria. Amados, eu trabalho na área da construção civil. A primeira coisa que se faz antes de construir uma casa é elaborar o projeto. É preciso de um projeto para que, antes de você começar uma construção, para ela começar bem e terminar bem. Porque quando a pessoa não tem um projeto, você chega na casa dela, aí é cheio de parede remendada, porque não projetou, não arquitetou, não planejou. Aí tem um puxadinho para ali, quadrinha, tem outro puxadinho para aqui, e tem outro puxadinho para ali. E um piso aqui é de uma cor, outro piso ali é de outra cor. Por quê? Porque não teve um planejamento. A pessoa tem que estar quebrando, não teve uma planta. Então a primeira coisa que precisa fazer para uma casa bem construída é fazer um projeto. Porque o projeto, ele sai do seu coração, o sonho, ele vai para a sua mente, é um sonho se tornando realidade. Quando ele vai para o papel, é um sonho se tornando realidade, que vai sair do papel, que vai para a mão do pedreiro. O pedreiro vai executar e vai fazer aquilo que você sonhou, que você planejou. Então Deus não dá recurso para quem não tem projeto. Qual é o seu projeto? Pastor, eu quero me casar. O que você tem feito para que isso aconteça na sua vida? Qual é o seu projeto para casar? Pastor, eu quero ficar rico. Qual é o teu projeto para ficar rico? Pastor, eu quero construir uma casa. Cadê o seu projeto para a construção dessa casa? Pastor, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pregador da palavra. Cadê o seu projeto para você alcançar aquilo que você tanto almeja? Quando você tem um projeto, Deus traz a provisão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. O propósito de Neemias era reconstruir as muralhas de Jerusalém. Qual é o seu propósito? Diga para o Senhor, diga assim: meu irmão, qual é o seu propósito? Oh, aleluia. Em quinto lugar, preste bem atenção, Neemias precisava de mão de obra. Eu só procuro mão de obra quando eu tenho o que? Um projeto. Depois que eu tenho um projeto, é que eu vou procurar mão de obra. Olha, era tão difícil de reconstruir as cidades, as muralhas da cidade, que a Bíblia diz que quando Neemias vai para a cidade de Jerusalém, ele andou dentro daquela cidade por um período de 7 dias. 7 dias andando, pensando por onde que é que eu vou começar. Mas
mão de obra, porque reconstruir é muito mais difícil do que construir. Eu estou reformando uma casa. Eu acabei de fazer uma casa nova esses dias, e agora estou reformando uma outra casa. E em tudo que eu faço, eu vou aprendendo com o Espírito Santo. E eu vejo o quão mais difícil é reformar do que fazer novo. Às vezes uma trinca que deu na casa, você vai lá, abre aquela trinca, você reboca, você filtra bonitinho, quando você olha a trinca está lá de novo. É difícil emendar uma parede. Aí às vezes existe um conhecimento maior, um esforço maior. Aí você pega uma tela, você pega um cela 30, passa lá, você pega uma telinha, passa por cima, você vem com massa acrila e vai passando de várias mãos por cima, até você conseguir acabar com a trinca daquela parede. Dá muito mais trabalho. Reconstruir, às vezes você tem que quebrar paredes velhas. Reconstruir, você tem que arrancar tinta velha. Reconstruir, às vezes, na beirada da casa, dá umidade nas paredes, o reboco começa a arrancar, e você faz aqueles buracos, aí você reboca, você fica tudo remendado, aquela coisa mais fina, dá muito mais trabalho. Neemias estava com um problema, ele precisava reconstruir as muralhas, não sabia por onde começar, e ele precisava de mão de obra. Mas quando ele começou a andar por aquela cidade, os homens daquela cidade começaram a perguntar para ele o que é que ele estava fazendo, e ele falou do amor de Deus, do plano de Deus na vida dele, e o que Deus tinha feito com ele. E o povo, pelo Espírito Santo, começou a crer nas palavras que ele estava dizendo, e se prontificaram a ajudar Neemias a reconstruir as muralhas daquela cidade. Faça um projeto. Deus vai te dar recursos e vai enviar as pessoas para te ajudar, em nome de Jesus. Pastor, você só está falando em construção? Não, o projeto pode ser no teu casamento. Faça um projeto. Deus vai levantar intercessores para estar intercedendo por você, em nome de Jesus. Quem está entendendo? É glória. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Deus vai levantar as pessoas para te ajudar no seu projeto. Versículo 19, coloca para mim. Diga assim: começou a obra. Começou a obra. O inimigo levantou. Vamos lá, capítulo 2, versículo 19. Porém, quando Sanbalate, engraçado, tá certo. Porém, quando Sanbalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Zombaram. Já aconteceu de você contar um sonho seu para alguém e alguém rir de você? Já aconteceu? Você fala assim: eu quero comprar tal carro, e a pessoa te de baixo em cima assim. Já aconteceu? Já aconteceu você contar algo para alguém, você fala: mas isso aí é algo demais para você, é muita areia no seu caminhozinho, você não vai conseguir, é melhor você começar de alguma forma. Já aconteceu com você? O que acontece agora com Neemias é que Sanbalate e Tobias se levantam contra a vida dele, e eles começaram, diz a Bíblia, está bem claro ali, ó, eles começaram a zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? O que é isso que vocês estão fazendo? É impossível reconstruir essas muralhas. Ninguém conseguiu até hoje. Precisaria de muita gente, precisaria de muito esforço. E a Bíblia diz que zombaram de Neemias. Irmãos, há muitas vezes nós temos que isso acontece. Uma vez isso aconteceu comigo. Eu tinha o desejo de ser pregador da palavra. Eu tinha o desejo de ser pregador. Vou contar só uma partezinha aqui. Isso tem mais? Aí uma vez eu tinha um desejo do coração muito grande de ser pregador. E eu falei com os irmãos da igreja onde eu estava, que eu tinha desejo de ser pregador, ia ter um congresso lá. O pastor Jorge Linhares ia estar lá. E eu não tinha muitas condições. E aí eu comentei com o pessoal que trabalhava conosco: não, vai ter um congresso.
Eu gostaria tanto de ir bem arrumado, eu gostaria tanto de poder usar terno, mas eu não tenho condição de comprar um terno. Aí o abençoado trabalhava conosco, o Marciano vai saber o que é, virou para mim e disse: não, pastor, eu tenho o terno para você, pastor. Não, o terno para você. Você mesmo, cara, disse: não, é verdade. Senão não quer ninguém, mas qual que é o valor do terno? Que eu não tenho condição de pagar. Não, eu vou te fazer um terno por 20 reais, né? Para mais ainda. 20 reais. Eu fui e comprei esse blazer, irmãos. Comprei o blazer. E eu fui para a igreja, irmão, mas todo alegre. Fui todo, eu cheguei lá todo mitidão. A Valdirene de um lado, do outro, estufei o peito, eu estou de terno. Lá na porta já começaram a rir, botava a mão na boca e balançava a cabeça. Você é bobo, você é inveja. E eu todo mitidão. E depois que acabou o culto, o pessoal todo zombando. E os nomes de você está bonito hoje. Você é pregador. Você não vai ser pregador. Depois que eu fui ver as fotos, é que eu fui saber o que eles estavam falando. Coloca o terno para mim, coloca o terno. Coloca o terno que eu acabei de contar a história, o motivo da zombaria. Vamos lá. Olha lá o terno. Olha o terno. Esse é o inglês. Sabe que custou 20 reais? O meu desejo era ser pregador. Mas uma semana atrás, uma pessoa tinha morrido. Aí eu vi esse terno. E o terno era tão tempo de fundo. Eles tiraram o terno do defunto e jogou o terno lá. Estava fazendo muito frio, o abençoado pegou o terno, levou o terno para casa e me vendeu o terno do defunto. Eu estava na igreja com o terno de defunto e tirei aquela foto ali do lado do pastor Zé Carlos e do pastor Jornada, todo mitidão, toda alegre. Eu achei que eu estava abafando naquele dia, mas o meu coração é muito simples. O meu desejo era ser o quê? Pregador. Mas naquele dia eu fui muito humilhado por causa desse bendito desse terno. Eu botei fogo nele, né? Eu pisei nele, eu fiz a fogueira da miséria. Foi uma semana inteira eles falando: é desse jeito que você quer ser pregador? É esse tipo de roupa que você vai vestir? É desse jeito que você vai representar a igreja? Cheguei em casa, peguei o terno em cima dele e botei fogo e queimei ele. E hoje eu olho a foto, está aí o terno. Mas Deus é um Deus que vê o nosso coração e ouve a nossa oração. Eu comprei um pregador na palavra de Deus. Então, quando você começar um projeto, prepara para a adversidade, porque pessoas vão zombar de você e vai levantar contra a sua vida. Prepara para enfrentar a adversidade, mas vai pela tua força e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu preciso encerrar, vamos lá. 7º lugar, o inimigo não me diga se o inimigo não desiste. Capítulo 6, por favor, versículo 1 ao 4, nós vamos encerrar. Capítulo 6, vamos lá, nós vamos encerrar aqui. Capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Versículo 1: quando Sanbalate, Tobias, Gesem e o Árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha o quê? Reconstruído a muralha, e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar. Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era o quê? Me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande e não posso descer, porque devo parar a obra para ir encontrar com vocês. Vamos lá, versículo 4. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta: não posso descer, porque estou no
destruído, para reconstruir aquilo que está quebrado. Pegue na mão do irmão do seu irmão, sua direita, sua esquerda, pegue na mão do seu irmão. E nós vamos fazer uma oração, nós vamos encerrar em nome de Jesus. Eu quero que nessa noite você saia daqui com o seu coração cheio de fé. Deus é com você, Deus. Você já é abençoado. O que falta na mão de muitos é um projeto. É um projeto de vida. Porque a partir do momento que você tem um projeto, Deus vai dizer: meu filho sabe o que quer. Porque às vezes nós estamos com uma criança, cada hora que você fala uma coisa com Deus, você não sabe o que quer. Você não sabe o que quer. Tem gente que em casa hoje está separando amanhã. Quando o Nil falou que foi Deus agora. Então faça um projeto de vida em nome de Jesus. Analisa a tua vida espiritual. Talvez você precise de um projeto. Qual que é o projeto, pastor, uma vida espiritual? Talvez você precise de orar mais para se avivar. Talvez você precise de jejuar mais, assim como Neemias jejuou. Talvez você precise mais de palavra. Faça um projeto. E o Espírito Santo de Deus vai te conduzir e vai avivar a tua vida em nome de Jesus. Talvez você está na igreja, mesmo assim seu coração está sempre triste. Passa dia, entra dia, e a tristeza não vai embora, os problemas não vão embora. Para um tempo na sua casa e faça um projeto daquilo que está faltando na sua vida e daquilo que precisa sair da sua vida. Porque talvez você precisa fazer uma faxina espiritual no teu coração, na sua mente. E Jesus Cristo quer lavar você. O Espírito Santo de Deus quer purificar você. Ele não quer que você faça um projeto em nome de Jesus. E depois de você fazer o projeto, você vai colocar nas mãos dele. Ele é o arquiteto. Você vai colocar o teu projeto nas mãos dele e dizer: Jesus, isso aqui é o desejo do meu coração. Aqui está o meu projeto, Deus. Eu não tenho recurso para fazer este projeto, mas eu espero a provisão do Senhor. E Deus vai enviar provisão para a sua vida em nome de Jesus. Com seus olhos fechados. Senhor Deus eterno Pai, eis aqui a tua igreja que ouviu a tua palavra, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que falou aos nossos corações essa noite, que nós precisamos reconstruir aquilo que está destruído, aquilo que está quebrado. Pai, às vezes nós não temos sabedoria para fazer um projeto, mas o Espírito Santo do Senhor tem. E eu peço, Senhor, nessa noite, que Ele possa estar nos guiando, que Ele possa estar nos ajudando, que Ele possa estar nos orientando, para que nós possamos colocar os nossos sonhos, o desejo do nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor possa estar nos ajudando em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite